esse parceiro, né? Tá sempre comigo em todo lugar, para honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos orar e aí eu quero compartilhar com vocês um tema que naturalmente vocês conhecem, vocês sabem, mas é sempre bom a gente poder recordar, trazer à mente. Eu já compartilhei ele uma vez ou duas com a igreja, né, há algum tempo, e fazendo uma releitura do livro de Atos, o Espírito Santo do Senhor falou comigo de uma maneira muito especial, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra perspectiva, né? Apesar de ser o mesmo texto. É isso que desejo nessa noite, conversar com todos vocês. Vamos orar então, em nome de Jesus? Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela presença dos irmãos. E nós colocamos agora a leitura, explicação da Tua Palavra, exposição do texto que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da oração, né? O poder da oração. Há até uma canção que agora me ocorreu quando eu orava e chegava até aqui, e uma canção antiga que diz: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. A oração é poderosa, nós sabemos disso. E o texto de Atos 12:5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 12:5. Queridos, ao ler esse texto, o Espírito de Deus falou comigo, assim como já havia falado outras vezes, mas de uma maneira especial, como disse, ministrando ao meu coração sobre a importância da oração em minha vida. A necessidade que eu, José Luiz, não o pastor José Luiz, mas José Luiz, né, servo de Deus, servo do Deus Altíssimo, tenho de orar, de falar com Deus, de ministrar ao Senhor naquele momento de oração, uma adoração, um cântico, uma palavra, uma poesia, dizer a Ele, falar a Ele sobre a minha aflição, a minha alegria, o meu regozijo. Deus fala para mim: servo meu, importe-se ainda mais com a oração em sua vida. Mas esse texto também me fez perceber como é importante que a igreja não se afaste do objetivo de orar juntos, de orar por todas as coisas, especificamente dentro daquilo que a gente leu no versículo 5 do capítulo 12. Orar pelos irmãos que estão em cadeias e os irmãos que estão aprisionados, porque há pessoas sofrendo. Talvez você não esteja sofrendo. Talvez você não esteja encarcerado. Talvez você não esteja sentindo dor. Mas há irmãos sofrendo. E quando a gente pensa nesse encarceramento, eu não estou pensando no encarceramento de Pedro apenas. Ele estava em cadeias, em prisão, preso pelos pés, certamente pelas mãos, provavelmente pelo pescoço, de uma maneira que ele jamais poderia escapar. Mas a minha mente não está apenas voltada para Pedro e para aqueles que estão encarcerados por detrás de uma grade ou de algumas grades, sendo vigiados, por exemplo, por soldados.
Tá? A minha visão daqueles que sofrem está fixada em irmãos que estão encarcerados por causa da perda. Uma perda. A perda de um ente querido, ou alguém da família que recebeu um diagnóstico positivo a respeito de uma enfermidade mais agressiva, ou alguém que por causa dessa pandemia, por causa dessa dificuldade que nos envolve, que envolve aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que estão no estado, aqueles que estão em outros estados, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão fora do Brasil, aqueles que estão encarcerados com dificuldades, porque esses momentos que nós estamos vivendo trouxeram a nós, a aqueles irmãos e amigos, muitas dificuldades, estão experimentando talvez um período de escassez. Enfim, há pessoas precisando que a igreja se levante e ore com autoridade e poder. E a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. A igreja não são aquelas quatro paredes, a igreja não são os bancos, a igreja não é a cadeira, a igreja sou eu e você. E essa igreja não está fechada. Essa igreja está aberta, como sempre teve, ou como sempre esteve fechada. Porque um episódio como esse, como temos vivido nos últimos meses, não fecha a igreja. Ao contrário, escancara ainda mais ela. Eu estou olhando para estes que estão encarcerados. Assim como Pedro estava encarcerado, literalmente dentro de uma prisão, há outros que estão encarcerados por forças que nós não vemos. Há outros que estão encarcerados na alma, há outros que estão encarcerados na mente, há outros que estão com cadeias, grilhões invisíveis, mas eles estão percebendo o sentido, precisam que a igreja se levante para clamar com autoridade e poder. Há pessoas que precisam nesse momento do nosso clamor, que nos levantemos, e nós somos a igreja. E a oração, amados irmãos, ela não é uma ação isolada. Preste bem atenção nisso. A oração não tem a ver com um momento, né? Vamos fazer uma semana de oração. Não que seja errado isso, mas ela não é essa semana de oração. A oração não é um período de 40 dias de oração. Oração não é vamos subir a um monte para uma campanha de oração. Isso também é oração, mas isso não define a oração. A oração, ela me fala de falar, mas também de agir. A oração precisa ser um ato contínuo na minha vida e na tua vida, em nossas vidas. Vejam que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: orai sem cessar, orai em todo o tempo. Sim, nós tiramos um tempo aqui em nossa casa para orarmos juntos, mas eu preciso ter o meu tempo de oração, mas eu preciso entender que não é apenas aquele tempo junto com a minha família, e também não é aquele tempo só meu com Deus, naquele espaço de tempo, mas é orando em todo o tempo, é orando dentro do carro, é orando quando chego na igreja, é orando quando chego no meu consultório, é orando em qualquer lugar que eu esteja, se eu vou a uma praia, se eu vou a um shopping, se eu vou a um campo de futebol, é orar sem cessar, é orar continuamente, é orar em todo o tempo. Isso fala para mim, para você, que a oração não é um ato isolado, não é uma ação isolada, mas um ato contínuo. E Jesus, em vários momentos da sua caminhada, da sua jornada, ele deixava os discípulos ou qualquer outra coisa e se retirava para orar. Ora, se o mestre fazia isso, demonstrava a sua necessidade de comunhão com o Pai, mas nos deixa claro que um ministério não se sustenta apenas pelo conhecimento. Seja você um pastor, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, uma missionária, ou exerça você
qualquer ministério na casa do Senhor. Não adianta apenas conhecimento. Você pode ter acesso aos melhores livros, aos melhores comentários, tá? Aos melhores dicionários, mas você precisa de intimidade com Deus. Eu preciso de intimidade com Deus, e era isso que Jesus buscava. Esse contato, essa ligação. Ao mesmo tempo que ele se relacionava com as pessoas, ele se relacionava com o Pai. A sua vida, o seu relacionamento mostrava isso. Vejam que Marcos escreve lá no capítulo 1, versículo 35, que de madrugada, em meio à escuridão, ou seja, ainda não havia clareado, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Então ele sai daquele melhor do sono, né? Não que seja uma apologia a se dizer que de madrugada a fila é menor, como dizia aquele célebre hino antigo, e nem que quem ora pela madrugada tem mais poder do que outros, não é isso. Lugar do silêncio, lugar de tranquilidade, antes mesmo das atividades cotidianas, diárias a acontecerem. Então Jesus, ele sai no melhor do sono, ainda está escuro, ele vai para um lugar deserto onde ficou orando. A oração era uma necessidade por causa do contato com o Pai, mas ele não orava apenas naquele momento, seu contato era contínuo. Aquele era um momento especial, aquele era um momento de intimidade, onde conversavam, né? Jesus fazia isso. Então, meus queridos, é uma palavra para nós individualmente, mas também para a igreja reunida nesta noite aqui. A nossa carne, ela não gosta absolutamente de nada que nos vincule a Deus. Nossa carne não gosta. Determinadamente ela não gosta, ela não quer, ela quer que nos afastemos. Portanto, você não pode esperar em algum momento ter vontade de orar, em algum momento então você ter vontade de estudar a palavra de Deus, porque isso é um ato do Espírito Santo na vida do servo de Deus. Na vida do servo de Deus. Você precisa tornar isso um bom hábito. E quando você tornar isso um bom hábito, você precisa incorporá-lo ao seu comportamento, pois só depois é que você vai sentir uma verdadeira vontade, necessidade, desejo de dobrar os seus joelhos e orar. O saudoso pastor Silvio Carreiro foi nosso pastor durante 8 anos em Guriri. Ele dizia, eu me lembro, era ainda mais jovem do que sou hoje, né? Ou melhor, eu hoje sou jovem há mais tempo. Naquela época eu era bem jovem e ouvi o pastor Silvio Carreiro dizendo: você deve orar quando tiver vontade, e quando não tiver vontade, até ter vontade. Até ter vontade. Você deve estudar a palavra de Deus quando tiver vontade, e quando não tiver vontade, até ter vontade. Essa é uma verdade incontestável. Incontestável. Quando você não sente vontade de orar, aí é que você deve orar. Quando você não sente vontade de estudar a palavra, aí é que você deve fazer isso. Até que. Porque a nossa carne não gosta disso, irmãos. Quando você acorda lá às 5 horas da manhã, no melhor do seu sono, sua carne quer que você vá orar? Não, a sua carne quer que você continue ali deitadinho, debaixo do edredom, está tão gostoso. Para que você vai sair dali? Ou à tarde, ou à noite, ou qualquer hora do dia. Ela não quer isso. A nossa carne precisa estar crucificada todos os dias. E muitas vezes, amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, nós somos tomados por situações drásticas, e essas situações drásticas, difíceis, nos obrigam a orar. Muitas vezes o filho nas drogas, um parente próximo que está doente, uma causa na justiça, enfim, seria tão bom que a oração fluísse de nós com naturalidade.
Seria tão bom que não precisássemos ficar fazendo apelo, né, à igreja, para que os irmãos viessem compor os grupos de intercessão e que nós disséssemos, irmãos, já tem tanta gente nos grupos de intercessão que agora a gente vai ter que multiplicar esses grupos, mas isso não é verdade. Infelizmente é o contrário, muitas vezes a gente tem que diminuir os grupos de intercessão por falta de gente interessada em se reunir para orar. A Bíblia nos diz que Pedro, pois, era guardado na prisão. E essa expressão diz que de fato havia uma comissão comprometida em guardar aquele homem. Pedro era guardado como algo de muito valor. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja não foi se prostrar ante as autoridades religiosas. Por favor, solte o nosso Pedro. A igreja não foi se prostrar ante as autoridades políticas. Eu estou com um grande amigo, um grande irmão preso, por favor, nos ajude. Não. A oração contínua da igreja era em direção a Deus. Søren Kierkegaard é um filósofo, ou foi um filósofo dinamarquês, particularmente eu gosto muito dele, e ele disse certa vez que a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quando nós oramos, nós não estamos tentando influenciar Deus. A verdade é que quando oramos, quando nos colocamos diante de Deus para orar, é a nossa natureza que vai sendo mudada por causa do relacionamento com Ele. Porque a oração nos liberta das prisões interiores. Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Essa confissão de um para o outro precisa haver muita maturidade. Se a igreja fosse madura o suficiente para compreender a importância da confissão. Se a igreja aprendesse não nos separar pelos títulos que temos, o pastor, o presbítero, o diácono, o líder. Se a igreja compreendêssemos que somos todos iguais, fadados aos mesmos fracassos, aos mesmos pecados, sejam eles da mente, da palavra ou das ações. Então nós poderíamos abrir o nosso coração, falar sobre aquelas coisas que tomam a nossa alma, como Tiago orienta, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Porque quando você faz isso com maturidade e você ora, a cura se estabelece, a cura vem. A oração então nos liberta de prisões interiores. A oração nos faz perceber Deus numa outra perspectiva, não que Ele tenha mudado, mas é porque nós vamos mudando. É como se nós estivéssemos no escuro e mais ou menos a 1 quilômetro pudesse, quem sabe, enxergar uma luzinha muito pequenininha e nós fôssemos caminhando em direção a essa luz e quando chegássemos bem debaixo dela, um poste, uma luz imensa, que a 1 quilômetro era uma luz pequena, mas agora não, nós vemos que é uma luz enorme, um foco maravilhoso. A oração nos leva a ter essa perspectiva de Deus, sabe? Talvez distantes dele, consigamos ver pequenininho, possamos perceber que talvez ele tenha se afastado de nós, mas não, nós nos afastamos dele. A oração nos aproxima dele, muda a nossa natureza, nos faz enxergá-lo por uma outra perspectiva, porque ele não mudou. A sua palavra, aliás, nos diz que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É através da oração. Ela trabalha em nós de forma poderosa e lentamente, amados irmãos, em Cristo Jesus. Ela vai mudando quem somos. Homens e mulheres carnudas, né?
cheio de si, orgulho, vaidade. Achamos que somos o rei das cocadas, né, e dos churros. Achamos que podemos. E através da oração, Deus ele vai nos transformando em quem Ele quer que sejamos, e Ele vai nos levando para aquele lugar onde Ele quer que estejamos. A oração, irmãos, é de fato essencial para a nossa vida, né? Essencial. A nossa natureza, então, ela é mudada. Por quê? Porque há poder na oração. Quando oramos desta forma, Deus opera em nós. Enquanto oramos, Deus está derramando do seu poder sobre nós e, infelizmente, engana-se aquele que acha que orando fará Deus obedecer a sua ordem. Não, nós vamos orar e Deus vai responder segundo a nossa vontade. Não é assim. Não é desse jeito. Mas, todavia, diante do tamanho do problema, a igreja, olhando para aquele problema tão grande, vendo Pedro sendo preso, por causa da fé, por causa dos ciúmes, por causa das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, eles estavam vendo a gravidade do problema e a igreja começou a fazer contínua oração por Pedro a Deus. A igreja estava em oração e Deus realizou um grande milagre. Deus libertou a Pedro da prisão. Deus abriu os grilhões. Deus fez Pedro passar pela escolta de 16 soldados. E Deus escancarou os portões da prisão pública, aquela prisão que guardava Pedro, o impetuoso Pedro. Porque quando Deus quer, não há quem não queira. Deus é Deus, e Ele expõe o homem à sua própria ignomínia. Deus expõe o homem aos seus fracassos. Deus expõe o homem não para expô-lo, mas para mostrar a ele que esse homem precisa buscar a sua face. E diante das circunstâncias mais aterradoras, mais complexas, então a igreja se coloca diante do Senhor para orar. E Ele cuida daqueles que oram, daqueles que estão encarcerados, para transformar a situação. O texto diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Será que você não parou de orar? Deixou de fazer contínua oração a Deus por aquela situação, por aquela pessoa? Deus está trabalhando em você. É em você que Ele está trabalhando. Deus está ministrando e mudando a sua natureza, né? Mudando quem você é, transformando você numa pessoa melhor. Pedro foi liberto. Foi à casa onde os irmãos estavam. Chamou. A empregada veio, a criada, chamada Rode. Ficou tão estupefata, reconhecendo a voz de Pedro, que voltou e disse: olha, é Pedro. Os irmãos nem acreditaram. A história é muito bonita, mas eu não quero me ater a ela. Eu quero apenas dizer que Deus está nos chamando para orar. E Ele quer que oremos juntos. Ele quer que voltemos a orar. Ele quer que voltemos a orar juntos. Quando digo orar juntos, não significa nesse momento orarmos presencialmente falando. Significa que a gente precisa comungar, né, juntos. E a gente precisa orar juntos por situações que ferem, machucam, aterrorizam a igreja do Senhor. Por quê? Porque o Deus que a gente serve, meus amados irmãos, ainda faz milagres. Eu particularmente creio num Deus que faz milagres. E por fim, a gente não pode abandonar a oração.
a gente não pode deixar de fazer contínua oração a Deus. Como é que está a sua vida de oração? O seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com o Espírito Santo? Eu espero que nessa noite, através dessa palavra, Deus possa ter ministrado ao seu coração. Deus possa ter falado com você em nome de Jesus. E eu quero apenas lembrar, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja não desanimou. A igreja não parou de orar. A igreja estava fazendo contínua oração por Pedro a Deus. Olha, irmãos, e quando uma igreja se coloca diante de Deus para orar, algo maravilhoso acontece. Alguém disse, e eu devo concordar, que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele convoca o seu povo para orar. Lá em Guriri nós já tivemos algumas respostas especiais demais quando nos propusemos a orar. E nós precisamos voltar a orar. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Senhor, obrigado por Tua palavra. Que os Teus filhos presentes aqui nessa noite possam ser impactados por ela, não por mim, mas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Eu sei que há muitos aqui, Senhor, a quem o Senhor está ministrando especificamente, embora o Senhor esteja falando a todos nós. Por favor, meu Pai, levanta a Tua igreja para orar com autoridade e poder. Levanta individualmente cada soldado Teu para buscar a Tua face. E que o Teu nome seja glorificado. E os encarcerados sejam livres. Os enfermos sejam curados. Aqueles que estão possessos de espíritos imundos sejam libertos. Aqueles que se desviaram do Senhor possam voltar para o aprisco do Pai. Que correntes sejam quebradas, que laços sejam desfeitos. E de fato, Senhor, milagrosamente, sobrenaturalmente, o Senhor possa libertá-los. Liberta a filha, liberta o filho, liberta o esposo, a esposa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos fazer contínua oração a Ti, porque não há prisão que possa segurar um servo Teu. Não há grilhões que possam deter um servo Teu. Não há correntes, soldados, demônios, ninguém e nada podem deter um servo Teu. Quando pais oram, quando filhos oram, quando a igreja ora. Em nome de Jesus. Amém.